que talvez você não ouça muito falar a respeito dela. E eu gosto das pessoas que não são, às vezes, muito visíveis. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, verso 1 a 3. Enquanto você procura, eu quero te dizer que essa semana tenho visto muito falar que as pessoas estão com medo, e é verdade, né? Isso está nos assustando. E eu vou fazer uma devocional bem rápida, 10 minutos, no máximo 15, às 8 da manhã todos os dias. Então, dá uma ligadinha aí na sua rede social, na Igreja Metodista, que eu vou estar ao vivo falando com você sobre medo. Vamos passar por vários textos da Bíblia. Tem muitos textos da Bíblia que falam sobre medo. Acho que o medo é uma coisa tão frequente nas nossas vidas que a Bíblia contempla isso de muitas formas. Então a gente vai essa semana pensar um pouquinho nos nossos medos e enfrentá-los juntas e juntos. Que o nosso maior desafio é enfrentar os nossos medos. Então vamos enfrentá-los com a palavra de Deus todos os dias, às 8 da manhã, juntas. Amém? Lucas, capítulo 8, verso 1 a 3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Hoje eu quero falar sobre a Joana. A gente não ouve muito falar sobre a Joana, e aqui ela é citada junto com os discípulos que andavam com Jesus. Então, tinha várias mulheres que andavam junto com Jesus, além dos 12 discípulos. A gente sempre pensa, quando você pensa nos discípulos de Jesus, você pensa na mesa da ceia e só tem aqueles 12 lá em volta, e você nunca pensa nas mulheres. Mas o texto fala, né, em vários textos, não só nesse, eu vou citar outros, que essas mulheres, elas caminhavam com Jesus. O que eu quero dizer primeiro para você é que Joana, e também as outras que estão aqui, Susana e outras, o texto fala que elas tinham sido curadas de enfermidades e também de espíritos malignos. Essas mulheres, e o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui, elas não estavam à procura de cura. Porque você conhece e eu conheço muita gente que vai à igreja ou procura Jesus porque quer ser curado, ou quer ser liberto de algum problema, de alguma preocupação, então vai à igreja. Assim que a pessoa é curada ou recebe a bênção, vamos dizer assim, que eu acho que bênção é ter presença de Deus, por isso, entre aspas, a bênção não é só uma determinada coisa, um milagre, eu acho que bênção é ter a presença de Deus. Eu creio nisso. No momento em que a pessoa é curada, ou ela faz aquelas 7 semanas disso, 7 semanas daquilo, para receber tal bênção, ok? No momento em que ela recebe, ela desaparece. Não só desaparece da igreja, e nós não temos esse tipo de campanha na igreja, então não estou falando ao meu povo, mas no momento em que termina-se essas campanhas, a pessoa some não só da igreja, como da presença de Deus. Não lê mais a Bíblia, não ora, esquece que existe Deus. Aí passa-se um tempo, ela tem um grande problema, sei lá, ou financeiro, ou novamente de enfermidade, e ela lembra que ela recebeu uma bênção lá naquele determinada igreja, ou determinado lugar, ela volta, faz uma campanha de novo, e aí ela recebe a tal bênção e ela some de novo. Esse texto ele vai exatamente ao contrário disso tudo, por isso ele é muito bom.
Ele fala que Maria, chamada Madalena, Joana, Susana, elas iam atrás de Jesus, elas caminhavam com Jesus, elas andavam com Jesus depois de terem sido curadas. Então elas já estavam curadas, porque a graça ela é de graça. No momento em que você encontra Jesus, você já vai receber toda a bênção que você precisa de ter Jesus na sua vida e conversar com Ele. E elas continuavam com Jesus andando para lá e para cá. Não era indo de casa, na igreja, no domingo ou na quarta-feira. Jesus andava, gente, de um lado para o outro, do outro para o outro. Você pode ler na Bíblia quantas vezes eles andavam. Ele andava da Galileia para Jerusalém, de Jerusalém para Galileia, vamos pregar no monte, vamos não sei aonde. E o texto diz que essas mulheres andavam servindo ao Senhor. Servindo como? Como é que você servia aquele Deus, a Jesus naquele tempo? Cantava? Não. Fazia liturgia? Também não. Servia com os seus bens. Ou seja, Jesus não trabalhava, a gente sabe disso. Quem é que dava comida para Jesus e para os seus discípulos que ficavam andando de lá para cá? Essas mulheres. Elas o serviam com os seus bens. Elas colocaram aquilo que elas tinham, de dinheiro mesmo, de bens, e fazendo, provavelmente, elas não levavam uma cesta básica para os discípulos, elas faziam comida para esses discípulos. Elas levavam comida pronta, porque eles estavam andando. Elas serviam aos Jesus e aos seus discípulos com os seus bens e ajudavam Jesus e os seus discípulos. Isso devia ser diversas tarefas que a gente nem imagina quais são. O texto só fala que elas foram curadas e então de maneira graciosa, com gratidão no coração, agradecendo a Jesus, elas servem Jesus com os seus bens. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é isso. Você recebeu do Senhor a presença dele, você recebeu cura, você recebeu salvação, o que Deus tem te dado, ele já te deu. Você continua servindo em gratidão ou porque está correndo atrás de uma bênção? Porque essas mulheres, elas servem ao Senhor por gratidão. Os textos continuam falando delas, e eu quero que você abra em Marcos 15. E aí a gente vê que elas serviram durante a vida e, inclusive, na morte de Jesus. Então, elas servem Jesus todo o tempo. Marcos capítulo 15, verso 40. Marcos capítulo 15, verso 40. Diz assim: estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Provavelmente, a Joana estava nesse meio também. Essas mulheres, elas acompanhavam sempre Jesus. E aí, na morte de Jesus, veja bem, quando os discípulos entraram em desespero, quando eles disseram, acabou, lembra dos discípulos de Emaús? A gente achou que ele era o Messias, mas ele morreu, e agora acabou tudo, né? E aí foram embora tristes, né? E Jesus para com eles no caminho e fala, por que vocês estão tristes, né? Essas mulheres, não, elas estão ali de longe, mas elas estão fazendo o quê? José de Arimateia pede o corpo de Jesus, depois que Jesus morre na cruz, vocês sabem disso da história de Jesus. José de Arimateia era um homem importante, que não tinha aparecido, ele não era um discípulo que era visível até ali, mas ele sai, né, das trevas ali, fala, eu sou discípulo, e eu quero o corpo de Jesus para enterrá-lo. E aí essas mulheres, elas estão de olho para ver onde é que vão colocar Jesus, porque elas querem ungir Jesus.
não podia, não se devia enterrar alguém sem passar os olhos, sem dar um banho gostoso, mesmo no corpo morto, deixar a pessoa arrumadinha. As pessoas não fazem uma arrumação, tem até maquiagem agora, né? Para o morto lá ficar bonitinho, não sei se alguém fica bonitinho no caixão, mas essa ideia que as pessoas têm, né? Tem até um nome esse negócio de maquiagem, chama tanatoplastia, porque maquiagem, Thanatos é morte, maquiagem em gente morta. Aí tem um curso, gente, que as pessoas fazem para fazer isso, né? Não quero fazer, muito obrigada, mas eu sei que existe. Então, as pessoas hoje querem deixar bonitas, mas naquela época existiam óleos que as pessoas passavam, ungiam para ficar cheirosinho e tal, e era o modo que eles faziam um ritual para que se enterrasse. Elas estavam aguardando, preparando esses óleos, preparando essas coisas para ungir Jesus. Olha que coisa mais interessante, né? Elas estavam se preparando para cultuar, para adorar, para agradecer um Jesus que já estava morto. Um Jesus que não podia fazer mais nada por elas, segundo se pensava, porque era uma pessoa morta. Elas tinham sido curadas já tinham sido libertas, seguem a Jesus por gratidão. Não estavam atrás de Jesus por causa de bens materiais, não estavam atrás de Jesus para receber uma bênção, elas serviam a Jesus com seus bens. E agora elas servem Jesus na sua morte. Marcos 16, 1 e 2, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus e bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem me removerá a pedra da entrada do túmulo? A ideia delas era o quê? Ungir o corpo de Jesus. Elas compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Eu fico pensando nessas mulheres, né? No sábado não podia fazer nada, a ansiedade que deve ter gerado no coração delas. Na sexta elas ficaram lá observando onde deixaram o corpo de Jesus, sabiam que iam colocar uma pedra. Quem é que vai tirar essa pedra? Porque a gente quer deixar o corpo de Jesus bem bonito, ungido, para que ele seja enterrado. Claro que tiveram uma surpresa, a gente sabe disso, né? Que Jesus tinha ressuscitado, mas, né, ela tem toda essa preparação. A Joana era casada com Cusa, que era um procurador de Herodes. Veja bem, Herodes tinha esse procurador chamado Cusa. O procurador é aquele que age em nome de Herodes. Herodes foi aquele que lavou as mãos lá e que tinha todo o poder para matar e não matar, morava num palácio. E essa mulher, a Joana, provavelmente, ela frequentava o palácio, ela ia nas festas, participava de todas as coisas, porque o seu marido era quem cuidava das finanças do Herodes. Ele era procurador do Herodes, ele tinha uma posição bem elevada. E eu fico imaginando que a Joana, ela era uma pessoa mal vista nos dois círculos. No círculo do palácio, as pessoas diziam provavelmente: ora, essa mulher do procurador fica lá andando atrás daquele Jesus. Quem é aquele homem? E ela fica lá andando atrás dele. No mesmo jeito, lá no grupo dos discípulos, deviam dizer: ora, essa mulher toda chique aqui, andando no meio das outras mulheres, né? Quem é ela? Por que ela está fazendo aqui? Será que ela não é espiando Herodes aqui ou coisa do tipo? Então, era uma mulher que enfrentou muitos problemas, sem dúvida nenhuma, porque o texto faz questão de dizer: Joana não é qualquer Joana, é a Joana, esposa do procurador do Herodes, chamado Cusa. Todo mundo sabia quem era a Joana, mas é legal também que a Joana, ela dá testemunho nos dois espaços. E devia existir muitas mulheres importantes que iam ao palácio, mas só ela ficou citada na Bíblia. E 2000 anos se passaram e eu estou falando dessa mulher
que era a esposa de um procurador, mas que servia a Jesus. Servia a Jesus. Ela furou todos os esquemas possíveis. Eu sei que provavelmente ela tinha horários para fazer algumas coisas que eram importantes por causa do Herodes, e ela tinha que estar lá com Jesus, talvez fazendo comida, e ela se desdobrava para servir ao seu marido, que era próprio da época, servir a estar presente em todas as eventos sociais do Herodes, que o Herodes devia exigir, sei lá, e também servir a Jesus e servir aos seus discípulos. O texto fala que essa mulher, ela caminhou nesse tempo e ela não, em nenhum momento também, procurou se esconder, porque está na Bíblia e esse texto foi escrito pós, então é lembrança, é escrito dizendo assim, olha, aquela Joana, mulher do procurador, ela estava entre os discípulos de Jesus. E também todo mundo sabia que ela servia a Jesus com os seus bens. Ou seja, ela gastava do dinheiro dela e do Cusa, provavelmente, com Jesus. E as pessoas deviam saber disso, porque senão também não estaria aqui na Bíblia. Então, ela era uma mulher extremamente corajosa para o seu tempo, porque ela saiu do seu meio social, ela vai procurar Jesus, que é de um outro meio social na época. Nós reconhecemos Jesus como Senhor, como Rei, mas na época ele era ninguém, porque era alguém que inclusive insultava, que fez algumas diferenças, e o povo não gostava muito, e ela estava com o grupo, ela estava com os discípulos, ela estava com aquele pessoal que não era muito bem visto na corte, mas ela estava lá. Ela deu bom testemunho, provavelmente, nos 2 círculos. Ela trabalhou nos 2 círculos. Ela viveu nisso. E o nome dela está aqui para nos lembrar que precisamos servir ao Senhor em todos os lugares onde nós estivermos. Não importa em que lugar você esteja. Você deve viver em vários lugares. Você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem a igreja, você tem a escola, você tem o trabalho. Você tem o seu meio lá na manicure, no cabeleireiro, aonde você vai. Você é luz aonde você estiver. Isaías 52:7 diz que nossos pés não comportem apenas belos sapatos, vamos dizer assim. Mas o texto diz assim, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Que os nossos pés não comportem também belos sapatos. A gente gosta de sapato, eu gosto muito, mas que não comportem só belos sapatos, mas que nossos pés sejam formosos, porque correm para compartilhar aquilo que algum dia a gente recebeu, Jesus. Que a gente compartilhe Jesus aonde nós estivermos. Romanos 10:15 diz, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Joana é uma mulher, Susana é outra mulher, Maria Madalena, outras mulheres, são mulheres que compartilharam as coisas boas, compartilharam Jesus, aonde elas estiveram, quer seja na corte, quer seja entre os discípulos, elas estavam a serviço do Rei Jesus. Domingo passado eu falei sobre serviço, novamente estou falando, porque eu creio que a gente precisa entender que a gente serve ao Senhor em todo o tempo. E eu quero te desafiar mais uma vez, meu irmão, minha irmã, a se colocar a serviço do outro, a se colocar a serviço de Jesus. Não sei, talvez seja para fazer uma comidinha, ou para fazer um presente, ou um crochê, ou sei lá o que você queira fazer, uma lembrança, amanhã é Dia Internacional da Mulher, fazer um bolo, mas que você possa presentear alguém e dizer, olha, eu conheci Jesus e eu quero te dizer que eu amo Jesus e eu quero compartilhá-lo com você, através desse agrado. Amém? Amém? Que a gente possa compartilhar. Jesus é o pão da vida, Jesus é tudo que
que nós precisamos. Que a gente não ande atrás de bênção, mas que a gente ande atrás de Jesus e para servi-lo. Que a gente possa conhecer estas mulheres e fazer delas um alvo para nossas vidas de servir a Jesus em todo o tempo. Amém? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, somos mulheres e homens, somos a tua igreja, que nesse momento precisa ser corajosa. Vemos, ó Pai, muitas pessoas na Bíblia que com coragem te serviram, que saíram, Senhor, do seu coraçãozinho fechado e abriram a sua mente e o seu coração para te servir das mais variadas maneiras. E eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, toca os nossos corações. Nos faz aptos a te servir em todas as circunstâncias e situações, aonde estivermos. Que os nossos pés sejam formosos, que os nossos pés levem a tua paz, que os nossos pés levem a tua palavra. Eu sei, Senhor, que os tempos são difíceis, nunca vivemos um tempo desse, ó Pai, pelo menos nós que estamos aqui nunca vivemos um tempo desse. Sabemos das dificuldades que as nossas autoridades têm enfrentado, porque também nunca enfrentaram um tempo desse. E que os nossos lábios não se abram para criticar, mas que os nossos lábios se abram para clamar. Que os nossos lábios se abram para orar e pedir a Ti, Senhor, que o Senhor esteja dando sabedoria e discernimento para as nossas autoridades, sabedoria e discernimento para as nossas casas e famílias, e que a gente possa abrir o nosso coração para ser transformado. Nós queremos as coisas do nosso modo, do nosso jeito, e temos dificuldade de saber que o Senhor quer mudar o nosso coração. Às vezes ouvimos uma palavra e queremos que o outro tenha ouvido, mas a palavra é para nós. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Que você hoje, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, pare nesse momento, feche os seus olhos e comigo penetre no seu profundo coração e clame ao Senhor. Clame ao Senhor, para que o Senhor olhe o seu coração e sonde o seu coração, como disse a Andréia lá no início. E que o Senhor possa sondar e ver aquilo que precisa ser transformado no seu coração. E transforme o seu coração, em nome de Jesus. Senhor, a nossa oração nesse momento, antes de participarmos da Tua ceia, é sonda o nosso coração. Coloca a sonda lá no profundo do nosso coração e vê se existe caminho mau, se existe coisas a serem transformadas, e transforma o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua vontade e enche-me até que mim e ache sorte. E então Nosso Pai Celestial, nesse momento te pedimos humildemente que nos faça teus servos, como Joana, como Suzana, como Maria Madalena, como tantas outras, como homens e mulheres, que possamos ser servos e servas. Pai, em nome de Jesus, na sua infinita bondade, consagra agora, Senhor, o pão e o cálice. Senhor, que nós sejamos participantes neste momento do teu corpo e do sangue, para todo sempre. Queremos ser parte, queremos participar como servos, queremos participar da sua presença, da sua mesa, da sua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão
E tendo dado graças, ele o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da salvação. Fazei isso em memória de mim. Esse é o cálice do sangue. Representa o sangue de Jesus. E é o cálice da salvação. Fazei isso em memória de mim. Sempre. Para se lembrar, para não se esquecer da morte e da ressurreição. Temos lembrado textos que falam do caminho até a morte e a ressurreição, porque estamos chegando perto da Páscoa. E é importante que a gente veja o cuidado que essas mulheres tiveram com Jesus em vida, com Jesus morto e com a surpresa maravilhosa que tiveram com a ressurreição. E que nós, mulheres, possamos ter isso no nosso coração. Não servimos pessoas, não servimos homens e mulheres, não servimos o nosso chefe, não servimos a nossa casa, nós servimos a Jesus, o nosso Senhor. E por Jesus a gente faz qualquer coisa. Amém? Nós vamos participar dessa mesa como servos. E vamos comer do pão, beber do cálice. Você aí na sua casa, no momento em que eu consagrei o pão e o cálice aqui, eu consagrei o pão e o cálice que está aí na sua casa. Então, que ao comer do pão e beber do cálice, sinta-se, porque você é servo e serva do Senhor. Você é participante dessa mesa, você é filho do Deus Altíssimo. E nós não servimos pessoas, nós servimos a Jesus, o Senhor. Servimos com os nossos bens, servimos com a nossa vida, com o nosso fôlego, com o nosso canto, com a nossa palavra, com as nossas mãos, com aquilo que sabemos, com aquilo que temos. É assim que servimos ao nosso Senhor, que morreu pelas nossas vidas. Ele nos amou primeiro. Não esqueça disso. Amém? Um menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o teu nome é. Coma do pão, beba do cálice. Receba a bênção, a graça, o amor, a força, o ânimo e a coragem para servir ao Senhor nesse tempo. Deus nos chamou para esse tempo. Deus nos levantou para esse tempo como homens e mulheres corajosos. E o céu começasse a abrir, toda a terra
Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Pai, nós sabemos que o Senhor nos fez nascer nesse tempo é porque o Senhor nos chamou para esse tempo. O Senhor não faz nada errado. Se o Senhor nos chamou para esse tempo, temos uma tarefa a cumprir nesse tempo. Queremos cumpri-la, Senhor, com coragem, com alegria, com força, com habilidade. Por isso, Pai, capacita-nos, fortalece-nos, unge-nos, fortalece as nossas vidas com ânimo, cura as nossas vidas. Vai tocando, Senhor, cada vida que está no leito do hospital. Ó Senhor Jesus, nosso sistema de saúde está o caos, mas o Senhor é o Senhor do caos. E o Senhor pode colocar ordem em todas as coisas. Ordena sobre isso em nome de Jesus. Pai, estende a sua mão de poder em todos os enfermos nessa hora. Toca, Senhor, as vidas de todos os profissionais de saúde que estão trabalhando, Senhor, esses dias incansavelmente. Eles estão cansados, eles estão sobrecarregados, eles estão, Senhor, se sentindo sem forças. Fortalece essas vidas nessa hora. Ó Pai, estende a sua mão de poder como um bálsamo sobre a vida destes profissionais de saúde. Toca, Senhor, nos hospitais, estende a sua mão, coloca anjos, Senhor, nos hospitais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca também aqueles que estão enfermos, estão em suas casas. Entra nessas casas, Senhor, com graça, com bênção, com cura, em nome de Jesus. Pai amado, estende a sua mão sobre os prefeitos, governadores, presidente da República. Toca, Senhor, todos aqueles que estão encarregados de alguma maneira de tomar decisões com relação à saúde no Brasil. Toma, Senhor, todos os secretários de saúde. Toma, Senhor, o ministro da saúde. Toma, Senhor, essas vidas nas tuas mãos. Toca, Senhor, também na economia do nosso país. Em função da saúde temos muitos problemas. Ó Senhor, abençoa todos os proprietários de empresas, todas as empresas. Pai, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre na nossa nação e um grande avivamento. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Aquece o coração do seu povo, ó Pai. Aquece o coração do nosso povo brasileiro, Senhor, em nome de Jesus. Vai suprindo as necessidades dos seus filhos e filhas. Usa-nos, ó Pai, também para ajudar nessas áreas, e que a sua igreja seja uma igreja corajosa, uma igreja que profetiza, que ora, que busque, Senhor. Eu clamo a Ti nesta hora pela nossa cidade. Eu clamo a Ti, Senhor, pelo nosso estado. Eu clamo a Ti pela nossa nação. Eu profetizo a sua cura, a sua bênção, a sua graça, que os céus se abram e que a sua bênção seja sobre nós. Ó Senhor, ouve o clamor do seu povo e nos abençoa em nome de Jesus. Que a graça, que a paz, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a cura, que a bênção de Jesus, o seu Filho, que a unção preciosa do Espírito Santo seja conosco, seja sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, a nossa cidade, hoje e para sempre. Amém e amém.